concursos públicos. Seja pela dificuldade de arrumar um emprego ou pela estabilidade financeira, a cada dia que passa, eles atraem mais e mais pessoas. No concurso público não existe lugar para indicações, preconceitos ou nepotismo. Leva quem estiver melhor preparado. Mas nem sempre foi assim. Antes da Constituição Federal de 1988, existiam brechas que permitiam o acesso ao serviço público sem a exigência de concurso. Hoje, além da nossa Carta Maior, um conjunto de normas trata do tema e uma série de projetos de lei aguardam votação no Congresso Nacional. A luta agora é por mais transparência e segurança em relação às fraudes. E se você se interessa pelo assunto, continue com a gente, porque é sobre concurso público que vamos falar nos próximos 30 minutos. O Repórter Justiça está começando. Uma forma democrática de garantir aos cidadãos a chance de conquistar um emprego. O concurso público é a maneira do Estado selecionar seus servidores, agentes que atuarão a serviço da coletividade em repartições da administração pública direta ou indireta. Quando existe a necessidade de preencher novas vagas, lança-se um edital. Nele estão contidas todas as regras do concurso, como período de inscrição, número de vagas, remuneração, conteúdo das provas, critérios de seleção. Cada candidato concorre em igualdade de condições, mas não é apenas o caráter democrático da seleção que tem atraído tantos concurseiros. Pelo regime estatutário, além da remuneração inicial, que é elevada, e a final também, o número de vagas, a aposentadoria, as licenças, os afastamentos, os auxílios, as gratificações, as indenizações. Você pode ter horário especial para estudo, você tem estabilidade no serviço público, tem aposentadoria especial, tem a chance de progredir, você pode crescer como chefe, você pode crescer como técnico, dependendo do talento, dos atributos que você reunir. Você pode fazer o serviço público um meio, pode fazer um fim, quer dizer, você pode ficar lá até se aposentar, mas pode fazer um pé de meia e montar ou criar o seu próprio negócio, exercer seu lado empresarial. O concurso público foi instituído no Brasil em 1934, durante o governo de Getúlio Vargas, mas era aplicado apenas em situações específicas. Com a Constituição de 67, o concurso passou a ser obrigatório para toda a administração pública. A Constituição de 69 voltou atrás e, em seu artigo 97, estipulou que a regra seria o concurso, salvo os casos indicados em lei. Ou seja, por lei, poderiam ser criados cargos efetivos para os quais o concurso seria dispensável. A Constituição Federal de 88 fechou essa brecha. Mas, para o advogado José Vânio Sena, outros importantes aspectos ainda ficaram de fora. O legislador constituinte só previu no inciso 4º do artigo 37 da Constituição que deve ser respeitada a ordem rígida de classificação. Porém, ele não se preocupou em obrigar a administração pública a nomear todos os candidatos classificados dentro do número de vagas do concurso. O marco que não foi da Constituição, a nosso ver, foi um marco em 2008. E não pelos legisladores, mas sim pelos tribunais superiores STJ e STF, onde esses dois tribunais colocaram fim à mera e perversa expectativa de direito à nomeação. Pelo grau de importância, realizar um concurso público requer um minucioso processo de elaboração. Com o aumento considerável no número de inscritos, o negócio se tornou interessante para as empresas que organizam essas seleções, o que acabou sendo algo positivo para os concurseiros, já que, para se manter na disputa pela realização das provas, as empresas estão em contínuo aperfeiçoamento. Alexandre Cardoso é diretor da Fundação Universa, organizadora responsável por importantes concursos como o da Polícia Civil do Distrito Federal, lançado em dezembro de 2008. De acordo com Alexandre, até o dia da prova, o processo de elaboração e execução passa por 5 etapas principais. Tem a primeira parte, que é a parte quando você está lá com o cliente, com a instituição que nos contrata para trabalhar em cima do
do projeto básico do edital normativo. Ali você já tem que ter uma garantia, principalmente em termos de segurança jurídica, que você precisa estar sempre tendo certeza que aquele edital normativo que sai não fere nenhum preceito legal. Esse é o primeiro ponto, é ter segurança jurídica. Uma segunda etapa é na questão da homologação dos candidatos, né? Quando o edital sai na rua, ele se torna público, ele se torna visível a toda a sociedade. Existe um processo via inscrições, né? Que geralmente são feitas pela internet, com pagamento em bancos, né, para garantir que aqueles candidatos tenham efetivamente a sua inscrição no certame. Existe um terceiro processo que trabalha com as avaliações, com a criação das provas, com a criação do que vai ser avaliado nos candidatos. São selecionadas bancas examinadoras específicas para aquele tipo de cargo, para aquele perfil, quer dizer, médicos para trabalhar com seleção de médicos, né? Pessoas voltadas para a área do direito, para selecionar pessoas da área do direito, né? E esses profissionais, eles são contratados, inclusive com termos bem rígidos quanto a não haver parentesco com candidatos ao certame, com relação ao ineditismo de questões. E isso é feito de forma muito segura, né? Eles, inclusive, a gente trabalha com máquinas totalmente desconectadas de ambiente de internet, de ambiente de rede, para que o trabalho de editoração, o trabalho de criação das questões, ele fique bem isolado e bem específico, né? Existe a filmagem, inclusive, dos processos de impressão e reprodução gráfica. Isso garante também mais um processo de segurança, né? As provas, elas vão para o local de aplicação das provas, fechados, lacrados em envelopes de segurança, em malotes com lacres, né? Totalmente fechados, né? Depois disso feito, você tem a saída do material do ambiente de prova, né? Esse material é todo fechado, ele é conferido, e o resultado é processado de acordo com as normas do edital. Mas tanta segurança não convence a todos. Nas ruas, é fácil encontrar pessoas que julgam os concursos públicos como um jogo de cartas marcadas, que não dá para confiar e muito menos desperdiçar tempo e dinheiro. Não confio muito, a gente não sabe, né, como é que é avaliado. Muitos concursos públicos assim, hoje em dia estão deixando a desejar, né? Principalmente aqui em Brasília, depois os incidentes que o CESP ficou envolvido uns anos atrás aí. Depois daquele escândalo, a gente sempre fica com o pé atrás. E ainda vem também a questão do governo, né? Que você faz concurso, conheço gente que tem há 3 anos, está no concurso e nunca é convocado. E direto abrindo aí espaço para contrato temporário. Então acho que tem toda uma máquina, toda uma estrutura, né, por trás disso aí. Então às vezes realmente fica com o pé atrás. E veja a seguir concursos públicos nos tribunais. Denúncias de fraudes, problemas com bancas examinadoras, editais confusos e o Estatuto do Concursando. Projeto de lei que busca mais transparência e segurança aos processos seletivos. Dedicação, estudo, organização, disciplina. Os concurseiros fazem a parte deles, mas também pedem mais transparência e segurança. O quadro é preocupante. Estima-se que de cada 10 concursos, 1 apresente irregularidades. Seriam as fraudes que estão aumentando ou o combate a elas tem se tornado mais efetivo? Foi um escândalo e uma grande frustração para milhares de concurseiros. Em 2005, a Polícia Civil do Distrito Federal descobriu durante um concurso público de agente penitenciário um esquema gigantesco de fraude em concursos públicos e vestibulares de diversas entidades. Hélio Ortiz, um servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, foi acusado de liderar a máfia dos concursos, como ficou conhecido, o esquema de fraudes. O deputado federal Laerte Bessa, que na época era diretor da Polícia Civil do DF, conta como a quadrilha foi desbaratada. O concurso de agente penitenciário federal, né, foi interceptado pela Polícia Civil de Brasília quando nós tínhamos certeza de convicção de que estava havendo fraude. Naquela ocasião foram presas 70 pessoas, né, inclusive o chefe da quadrilha, o senhor Hélio Ortiz, que já era contumaz nesse tipo de fraude. Nós tivemos informe que Hélio Ortiz estava agindo no Distrito Federal
já em 2004. Então, naquela época, a polícia começou a monitorá-lo, né? E justamente o primeiro concurso que teve depois da nossa monitoração foi esse de agente penitenciário. Já foi em 2005, em maio de 2005. E nós começamos a monitorar e chegamos numa quadrilha que estava envolvida mais de 70 pessoas, né? Mais de 70 pessoas, tendo um grupo de 5, 6 na organização e os demais, né, foram beneficiados com o gabarito da prova no mês de maio de 2005. As investigações revelaram as formas mais comuns de como agem as quadrilhas. Muitas entram em contato direto com os responsáveis pela formulação das provas que repassam as informações, como as questões ou o gabarito. Outras contratam pessoas especializadas para resolver as provas em tempo real e, por meio de dispositivos eletrônicos ou mesmo de comparsas, repassam as informações aos candidatos. Em casos mais ousados, as quadrilhas falsificam documentos e uma outra pessoa realiza a prova no lugar do candidato. Dependendo do concurso, o preço de uma vaga pode variar entre R$5.000 e R$40.000. Nesse caso especificamente, o Hélio Ortiz, ele teve acesso às provas dentro da gráfica do CESP da UNB. Ele cooptou um dos funcionários do CESP, né, e conseguiu as provas do concurso daquela época. Houve em 2005 uma situação que a gente já considera completamente superada, tanto é que, né, pelo número de eventos que a gente realizou já desde 2006 e pela importância de Supremo Tribunal Federal, todos eles já fizeram concurso conosco e hoje o candidato, então houve aquela situação que está completamente superada, mas a nossa confiabilidade é de 100%, tá? E isso, tanto a gente tem equipes trabalhando na segurança o tempo todo, como essa transparência, quer dizer, o próprio candidato pode auditar todo o trabalho que é feito. De acordo com o deputado, tanto a Polícia Civil como a Polícia Federal estão sempre em estado de alerta. Não pode intervir diretamente no concurso, mas ela monitora, né, para verificar se há ou não fraude, né, que possa, né, atentar quanto aos direitos, né, das pessoas que estão efetuando a prova. De 2005 para cá, muitos outros concursos foram parar nos tribunais, conta o advogado José Vânio Sena. E não são apenas suspeitas de fraudes. Um dos grandes gargalos do concurso público, além das fraudes, é a falta de regulamentação. O outro problema é a falta de certificação dos organizadores. O problema das fraudes, geralmente as fraudes acontecem em concursos municipais. O chefe do executivo, ele se acha no poder de interferir no organizador, que é uma empresa pequena, para manipular resultado. Nós temos ouvido isso na imprensa, é fato. Então, o problema das fraudes, 80% das fraudes, nós podemos resolver via a certificação dos organizadores. No Congresso Nacional, um projeto de lei de autoria do deputado federal Augusto Carvalho busca essa regulamentação. Propõe regras mais rígidas para os processos de seleção, como a exigência de licitação para a escolha de quem vai organizar o concurso. Em vários estados, né, a imprensa vem registrando a queixa de aprovados ou de não aprovados, principalmente, né, contestando desde a organização dos concursos até a falta de clareza do edital em relação, por exemplo, à bibliografia, né, taxas que são cobradas de acordo com a instituição que está aplicando aquele concurso, enfim. Então, essa ideia nós pretendemos normatizar a nível nacional a realização de concursos de tal maneira que haja regras mais claras, né, e direitos mais preservados por parte dos que buscam a administração pública como profissão. O Estatuto do Concursando tem tido amplo apoio dos estudantes. Neste cursinho preparatório em Brasília, chegou a ser realizada uma audiência pública durante o processo de elaboração do projeto de lei,
onde os alunos contribuíram com muitas sugestões. Para o professor Wilson Grangeiro, o quadro hoje é de uma sociedade mais atenta e de investigações mais eficientes. Eles estão monitorando, estão acompanhando, a internet está aí para aproximar essas pessoas e a se comunicarem e agir no sentido de forma proativa para desencorajar qualquer tipo de fato. Eu não digo que não aconteça, pode acontecer sim, mas muito menos escalas do que se você via há 10 anos, por exemplo. O aluno já pode ficar mais tranquilo que as fraudes elas serão ou inibidas ou anuladas com essas ações todas que estão sendo implementadas, enfim. E veja a seguir, passar em concurso público é sim um sonho possível. Quem conseguiu garantir uma vaga entrando pela porta da frente, conta como chegou lá. E ainda, dicas de professores e concursos previstos para 2009. Dizem que para quem vai prestar concurso público não se deseja sorte, e sim sucesso. Porque realmente não dá para contar com a sorte. A concorrência cada vez mais acirrada tem exigido muito mais que isso daqueles que se lançam na aventura dos concursos. O que não significa ser uma má notícia. Afinal, com a sorte não se pode contar sempre. Já passar em concurso público é algo que qualquer um pode conseguir. Foram 3 anos assim, na escrivaninha do quarto, estudando. Em 2005, Fernanda Seabra largou o emprego para se dedicar exclusivamente aos concursos públicos. 8 horas diárias de estudo, com intervalo de apenas 2 horas para o almoço. Eu acho que tem que acreditar, porque ninguém acredita que você vai passar. Quando você começa a estudar para concurso, fala para os seus amigos, estou estudando para concurso, ninguém acredita que você vai passar. Então, se você não acreditar em você mesmo, aí que não passa. E é difícil mesmo, é muito difícil, tem dia que você acha que você não vai dar conta, mas vale a pena. Todo mundo que eu conheço que estudou, se dispôs a estudar seriamente, passou. Quando mergulhou nos livros, Fernanda estava decidida a só sair dali com a aprovação. O sorriso no rosto já diz tudo. Ela conseguiu. Passou em 8º lugar no concurso para técnico judiciário do Superior Tribunal de Justiça em 2008. Depois de 1 ano, mais ou menos, que eu estava estudando, que eu estava me sentindo melhor preparada, aí eu fiz o TSE. Aí eu fiquei em 534, não sei nem o número ordinal equivalente. Aí depois de 1 ano eu fiz o TST, aí fiquei em 300 e pouquinho. Aí depois de quase um ano depois também fiz STF, fiquei em 82. Aí uns meses depois eu fiz o STJ e fiquei em 8º, ou seja, é aquela coisa que as pessoas falam que concurso é uma fila, realmente é uma fila. É verdade, vai subindo. Estima-se que a cada ano 5 milhões de pessoas tentam ingressar no serviço público. O número de cursos preparatórios se multiplicou em todo o país. Segundo o professor Wilson Grangeiro, que também é empresário no ramo de concursos, 2009 acena como um ano de grandes oportunidades. Nós estamos num cenário muito favorável para os concurseiros de plantão e para os empresários também, que investiram ao longo dos anos, criando a infraestrutura para receber uma demanda que a gente aguarda de concurso na área federal de mais de 100 mil vagas. Essa combinação de fatores, pessoas se aposentando, pessoas falecendo, sendo exoneradas, sendo demitidas, novos quadros, novos órgãos, entidades. Então, se criou agora um quadro com muitas vagas para aqueles que querem o governo como patrão. Mário e Simone são casados e decidiram há 2 anos que queriam ter o governo como patrão. Fizeram economias, largaram o emprego e juntos começaram a estudar. Em 2008, passaram no concurso do Supremo Tribunal Federal.
ela como analista, ele como técnico judiciário. Eu sempre brinco que foi um teste para o nosso casamento, que a gente passava literalmente 24 horas por dia juntos. Então a gente acordava, ia para a biblioteca, estudava na biblioteca, almoçava na biblioteca, voltava, ia para casa. Aí, assim, as conversas eram sobre concurso e tal, a vida girou em torno disso. Como a gente estava na biblioteca, a gente não tinha apoio de impressora, essa questão logística. Sábado e domingo, normalmente a gente tirava para imprimir material, comprar livro. Não era o estudo, né, lendo o livro, mas era questão de preparação. A preparação para a semana e tal. Era de segunda a sexta, estudo. E sábado e domingo é um descanso logístico, né, para preparação. A gente chegava, descansava, recuperava as forças, imprimia o material, traçava o planejamento do estudo da semana. Segunda-feira, 8 horas da manhã, na biblioteca. Mário trabalhava com artes cênicas. Vivia num mundo muito ativo e cheio de desafios. A dúvida, antes de decidir pelo concurso, era sobre os rumores que a vida na administração pública é monótona, onde ninguém trabalha. Eu tinha aquela visão de que servidor público enrola, faz, né? Era uma coisa que me preocupava. Eu falei, será que eu vou me adaptar, né? E aqui, desde o começo, a gente foi assim, recebido e falar assim, olha gente, nós estamos de braço aberto para receber vocês, porque a gente precisa de pessoas que queiram trabalhar e que venham trabalhar mesmo com dedicação, porque o Poder Judiciário precisa desse tipo de perfil de pessoas e, gente, não é mentira não, aqui é incrível, a quantidade de trabalho é boa, o trabalho é bom, né? E eu estou impressionado. Essa mentalidade de Barnabé, isso já acabou. Hoje o serviço público é uma ilha de excelência, nós temos, é muito rigoroso para o ingresso, para você entrar, então, a concorrência está cada vez maior, então as pessoas têm que criar essa convicção, e só entra hoje quem é operário do estudo, quem é muito organizado, disciplinado, que tem uma visão multidisciplinar, né, que sabe escrever, sabe interpretar. Então, tem que começar a criar essa cultura. E não se prepara, ou se passa de véspera, tem que preparar com uma certa antecedência, como se fosse adquirindo condicionamento, porque você vai pegar um grande volume de informações, então sua memória tem que recepcionar essas informações, esses dados. Então, isso demora 6, 1 ano, 1 ano e meio, 3 anos, dependendo do concurso público. Grangeiro lembra que também é importante não ficar preso a salário e número de vagas. Vocação para o trabalho é fundamental. O resto depende de dedicação, disciplina e foco. Todo mundo passa em concurso público, é uma questão de tempo. Não sai da fila, é só esperar a vez dele. E não passa porque é gênio, porque é superdotado, porque tem uma inteligência super privilegiada. Não, passa porque sabe estudar, foi bem orientado, tem humildade, sabe ouvir as pessoas, né? Já traz esse histórico de estudo da sua faculdade, essa organização, faz aquilo que ninguém faz, quer dizer, estuda de madrugada, estuda à noite, estuda final de semana, sabe renunciar uma balada, uma roda de cerveja para estudar. E, então essas pessoas é que passam, pessoas que sabem o que querem, tem foco e não sai da fila. E aí chegou minha vez agora, depois de 3 anos, né?